então vamos lá, começando o nosso programa com essa série que promete ser bem legal. Olha, pelo menos particularmente, digo que preciso mesmo, né, atualizar isso na minha vida. E que bom que nós estamos trazendo isso aqui para o programa Uma Questão de Fé. Atualizar a vivência, que eu acho que deve ser constante, mas atualizar a reflexão sobre aquela que é a palavra de Deus e os direcionamentos, a lei, né? Os mandamentos, a ordem. E a ordem num sentido diferente, não é a ordem que nos aprisiona, não é um jugo que, né, nos sobrecarrega, mas pelo contrário, é aquilo que nos dá o caminho. Mas nós vamos tentar ir assim, contextualizando tudo isso, a começar pelos próprios mandamentos, em que circunstâncias eles surgiram e como isso, né, veio para aquele povo, em que momento, para que povo, por quem. Olha, é tanta coisa, né, antes de já falar do primeiro mandamento. Talvez hoje nem dê para falar do primeiro mandamento, porque é tanta coisa para contextualizar, né, Fernando? Primeiro, a começar pelos 10 mandamentos, né? Por que Deus então decidiu enviar por Moisés os 10 mandamentos? Só aí já tem umas 3 perguntas que a gente pode, umas 3 questões que a gente pode levantar. Os 10, Moisés, para aquele povo, naquele momento. Vamos lá. E é um contexto muito histórico, né, Paulinho? É um contexto muito histórico que tá no catecismo, tá na história da nossa igreja. E se a gente pegar, a gente precisa conhecer um pouco da história de Moisés, né? Do povo, desde de quando Moisés nasce, que ele é abandonado, depois o pessoal do Egito pega, e daí ele foge do Egito, e depois ele volta para libertar o povo daquela escravidão, né? E todos aqueles acontecimentos, até que ele consegue tirar o povo da escravidão do Egito. E daí ele sobe ao monte, depois de todo um contexto, fica 40 dias, 40 noites em jejum e tudo mais, e Deus aparece e envia os 10 mandamentos a Moisés. É bonito que se a gente for ler e entender a história de Moisés, nós vamos entender o porquê a Moisés. Moisés era aquele homem que Deus já havia confiado muitas coisas, muitas missões a ele. Era um homem que Deus confiava porque via nitidamente esse amor grande, e Moisés tentava imitar a Deus, né? Na sua bondade, no seu determinação. Assim, hoje nós vemos tantas pessoas imitando seus ídolos, um jogador de futebol, um cantor e tudo mais. Então Moisés não tinha outros ídolos, Moisés tinha Deus. Inclusive um desses é um dos mandamentos, não terá outros ídolos. E aí vem a Moisés 10 mandamentos, a Moisés, para um povo que é interessante a gente entender que tinha acabado de se libertar da escravidão. Então os 10 mandamentos vêm para um povo já liberto, né? E se a gente for entender isso no contexto de hoje, da escravidão humana. Da escravidão humana. Social, né? Justamente, do trabalho. Sim. E aí vem, depois de um povo liberto, a lei, né? Deus sela ali a sua aliança. E aí, para quem o nosso programa se chama Questão de Fé, né? Para quem não tem fé, vai dizer assim: o povo estava se libertando e foi aprisionado de novo pela lei, né? Realmente, né? Se a gente for entender, se for ver por esse lado, é como uma lei que aprisiona, tudo bem, mas nós vemos que essa lei nos liberta. Exatamente. E é justamente por isso que ela vem nesse contexto já de um povo que está liberto da escravidão, liberto do Egito. Então é uma lei que liberta. Do que ela nos liberta? E hoje ela nos liberta do pecado. Exatamente, né? É isso. Hoje o catecismo nos diz que eu vou procurar aqui, já mexi na página, mas faz essa analogia do povo que era liberto da escravidão, recebe as leis, que essas mesmas leis hoje nos libertam. A citação. O Catecismo da Igreja Católica afirma que os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. Assim, os 10 mandamentos são normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus. Indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Lá no número 2057. 2057, é isso mesmo. O decálogo, que é as 10 palavras, né, que para nós são os 10 mandamentos, é o caminho de vida.
E isso nos dá... Que bonito, né? Olha isso. Moisés guia o povo através de Deus e liberta. E os 10 mandamentos vêm cumprir esse papel de nos libertar. É um caminho, né? É um caminho, não é uma algema, né? É um caminho, porque a gente tem... Quem tá num caminho tá querendo chegar em algum lugar, né? Tá querendo sair de um lugar e ir pro outro. A gente falava na semana passada da missão, né, dos missionários, e a palavra ide, que dentre tantos significados, trazer significado de movimento, né? Então nós estamos, e esse povo em especial, né, que simboliza muito também todos nós, estava também, né, numa caminhada, num trajeto. E então Deus traz para eles um caminho de vida. E qual que é a nossa maior prova de amor de Deus conosco e a nossa maior semelhança com Deus? É a nossa liberdade, é o nosso livre-arbítrio. Então, os 10 mandamentos vêm para aquele povo numa época de liberdade, os 10 mandamentos vêm para nos libertar da escravidão e nós somos livres para cumprir ou não. Os 10 mandamentos, ele nos liberta. Tem até uma outra citação, um pouquinho mais para frente no Catecismo, que diz o seguinte: para que servem? Servem para nos ensinar a verdadeira humanidade de Deus, do homem. Servem para nos ensinar a verdadeira humanidade do homem. Também iluminam os deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. Justamente. E a gente encontra isso, né? Não é nem subjetivo, a gente encontra isso claramente nos 10 mandamentos. Os direitos humanos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. E aí fica claro que você não precisa ser católico, cristão, protestante para querer cumprir os 10 mandamentos. Se você não acreditando em Deus, você sabe que desonrar o pai e mãe é errado, que está aqui, a natureza indica inerente à natureza da pessoa humana. Isso já está no coração. Os 10 mandamentos já está marcado no coração do homem, independente da crença dele. Os 10 mandamentos está lá. Então, assim, você não precisa ser católico, cristão e de nenhuma crença religiosa para saber que matar é errado. Você sabe, não sabe dos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe é nosso dever. O adultério também. E isso é impressionante, né? Como são atuais, né? Como são, eu pensava nisso. De um povo de há mais de 2.000 anos antes, né, de Cristo, né? Nós estamos falando disso antes de Cristo. Moisés, né? Muitos anos, milhares de anos antes, que precisou das leis que, se a gente lê, é que nós continuamos precisando hoje. E elas são totalmente atuais e bem-vindas e necessárias para a nossa caminhada. É impressionante como a palavra é viva e atual, né? Aqui ainda tem, né, essa citação. Bom, esse trecho, essa parte do catecismo da Igreja Católica. Fernando, fecha e mostra ele aí. Quando a gente fala do catecismo, nós estamos falando desse livro aqui, ó, que o Fernando vai mostrar na nossa live, que você precisa ter em casa, né? E então nessa parte aí do catecismo você vai encontrar, certamente, aí todas essas citações que nós estamos trazendo aqui, como que surgiu, para o que serve. Fala também da atualidade. Sim, os 10 mandamentos são atuais. O catecismo afirma que são obrigações graves, lá no número 2072. Logo, o descuido na vivência desses nos colocam as matérias que precisam ser confessadas quando fazemos nosso exame de consciência. Olha aí, então lá na hora da confissão, tem que lembrar dos 10 mandamentos. E quando a gente começa a abrir um leque dentro dos mandamentos, pega o primeiro: amar Deus sobre todas as coisas. Ah, mas eu amo Deus sobre todas as coisas. Pera aí, faça seu exame de consciência. Quantas vezes você confiou no dinheiro em primeiro plano e não confiou em Deus? Isso nós vamos abrir nossa série daqui pra frente, né? Mas entrando aqui, o exame de consciência, os 10 mandamentos é a base. Nós vamos fazer um exame de consciência antes de dormir. O duro é que muita gente não sabe nem qual que é os 10 mandamentos de cor. Mas olha, é aquilo pelo qual é o motivo que motivou, a causa que motivou esse programa. Eu pregava. Nós precisamos como católicos,
tomar posse daquilo que a nossa igreja ensina. Eu pregava ainda essa semana e falava sobre Maria e disse, né, que ela aponta para o Cristo e diz: fazei tudo que ele vos disser. O que ele nos disse? Cumpra os 10 mandamentos, né? Foi o que ele disse para aquele jovem, quando o jovem foi com anseio e daí falou: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Ele olha para o jovem e diz: cumpra os 10 mandamentos. Você sabe qual é os 10 mandamentos? Você lembra? Você tem decorado aí? E como que eu vou cumprir se eu não sei? Nós estamos falando aqui para o que serve e tudo mais, e olha essa citação aqui do Catecismo sobre a utilidade. Olha só, são úteis à vida de cada um de nós, porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida. Olha que bonito isso lá no Catecismo. O pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida. Queimou as lâmpadas lá, certo? E também gerou desvio da vontade. Eita! Olha só que profundo, gerou desvio da vontade. É o que Paulo diz, né? Querendo fazer o bem que eu tanto anseio, acabo fazendo o mal que eu não quero, né? Por quê? Porque o pecado deixou obscurecido a luz. Deixou obscurecido a luz e também gerou o desvio da vontade. O desvio da vontade. E olha como que nós vamos percebendo isso. Na medida em que nós entrarmos nos mandamentos, me dá vontade de falar alguns aqui, né? Você já estava falando do quarto aí, honrar pai e mãe, mas nós vamos ter tempo para falar de cada um, né? Por vez aqui no nosso programa. Você vê da onde vem, né? Lá do pecado original, que já desviou a vontade. Aquela inclinação para o pecado que a gente diz, olha aqui, olha de onde ela vem, do pecado que gerou o desvio de vontade. É claro que se a gente tivesse vontade de cometer o pecado, ninguém pecava. E daí gera todo... Aí é bonito a gente ir lá nessa história e pegar a Bíblia. Nós vamos lá, o pecado original, e depois vem a criação do mundo. Aí a gente vai lá em Gênesis e vai para o Êxodo, que é essa libertação do povo. E aquele povo que acreditou em Moisés, mas chegou em determinado ponto, queria crucificar Moisés. Falou: por que você tirou a gente de lá, parceiro? Pelo menos e Moisés olha para Deus e fala: e agora? Aí depois que tudo dá certo, vem os 10 mandamentos, né? Assim, a gente poderia ter dado os 10 mandamentos enquanto vocês estavam presos, do tipo: cumpre isso aqui, senão eu não te liberto. Não, agora você está liberto, os mandamentos estão aqui. É verdade. Você quer cumprir, você cumpre. É verdade. Tem essa outra que mostra, mais uma vez, aquilo que a gente já falou aqui no nosso programa, que Deus, ele não negocia com o caráter dele nem com o nosso. Nem com o nosso. Né? Não tem condicionamentos. Você quer ser liberto? Cumpre então, isso aqui, senão não vai rolar. Né? Mas daqui a pouco você vai dizer assim: mas Jesus fez isso lá com o jovem rico. Calma que nós vamos chegar lá. Né? Essa passagem é a passagem que ilumina, talvez, o primeiro mandamento. Aí tantas outras podem também iluminar. Deus amou, cuidou, né? Libertou. E tá aqui os mandamentos. E depois deu a lei. Depois. Por quê? Porque a lei era exatamente um cuidado de Deus. Uma preocupação a mais de Deus com aquele povo que estava se afastando dele. É um zelo. É como eu estava falando e nós mudamos de assunto. Essa liberdade, hoje nós somos livres para cumprir ou não os mandamentos. É como as placas de trânsito. Ela nos indica os caminhos corretos. Você sabe que tem a placa ali, você tem que virar para a direita, é proibido virar para a esquerda. Mas se você quiser virar para a esquerda, tudo bem, assuma as consequências depois, né? Os mandamentos são assim para nós também. Nós somos livres para cumprir ou não. Por isso que vem nesse contexto de liberdade de um povo. Uma questão só histórica e também que conta um pouquinho, a nossa igreja ensina isso, né? Quem porventura for procurar os 10 mandamentos na Bíblia vai encontrar essa transcrição um pouco diferente que essa que nós temos, né? E aí também isso tem uma explicação, né, Fernando? Exatamente, Paulinho. Se a gente pegar tanto no Êxodo quanto em Deuteronômio, é um pouco diferente. Êxodo 20 a partir do versículo 2 ao 17. E no Deuteronômio do 5 do 6 ao 21. Isso. Então, se a gente pegar lá, vamos pegar... eu vou mostrar aqui, nós vamos falar, depois nós vamos explicar o porquê. Vamos lá no terceiro. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus deixará impune aquele que pronuncia em vão o seu nome. Isso está em Êxodo.
Em Deuteronômio está: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Na fórmula catequética que nós temos hoje, que foi feita ali por Santo Agostinho, tá: não tomar o seu santo nome em vão. Ou seja, Santo Agostinho, eu vou até achar aqui para facilitar, é uma forma, é mais fácil de memorizar, certo? E mais catequética para ensinar. Então, olha só. Santo Agostinho, que é um doutor da igreja, fez esse trabalho, esse serviço de, observando a lei, tentar traduzir ela para nós de uma forma mais catequética, simples, sem que ela perdesse nada da sua essência. Então, se você ler lá... Uma forma muito didática. Isso. Fórmulas que rimam. Se a gente pegar não matar, não roubar, né? Não pecar contra a castidade, lá embaixo. Rítmica também, né? Tem um ritmo. Fáceis de memorizar, né? E ainda assim tem gente que não decorou, né? Nem a tabuada, quanto mais os 10 mandamentos, nem os 10 mandamentos, né? E uma forma positiva. O catecismo diz assim, lá no número 2065. Desde Santo Agostinho, os 10 mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, adotou-se o costume de exprimir os preceitos do Decálogo, ou seja, dos 10 mandamentos, em formas rimadas, fáceis de memorizar e positivas, que ainda estão em uso hoje. O Catecismo da Igreja Católica com frequência tem exposto a moral cristã nesta ordem de Santo Agostinho. Aí vem aqui. A divisão e a numeração dos 10 mandamentos tem variadas decorrências na história. Ou seja, está lá no Êxodo, está em Deuteronômio, que são épocas diferentes, e depois vem com Santo Agostinho. O presente catecismo, que é esse que nós temos aqui, segue a divisão estabelecida por Santo Agostinho e que se tornou tradicional na Igreja Católica e também em algumas confissões luteranas. Ou seja, né, tem algumas confissões, as ortodoxas, as gregas, que usam a fórmula, mas não é diferente. Você, então quer dizer que os 10 mandamentos é diferente? Não, é o mesmo, só que de uma forma mais fácil para a gente adotar. E ainda tem uma outra questão, pra gente memorizar, né? No período em que as pessoas tinham menos acesso a textos escritos, porque eram caros, né? Formulou-se então dessa maneira, mais catequética, mais sintetizada, em forma até de resumo. Eu não queria usar essa palavra. Santo Agostinho foi sucinto em dizer aquilo que não que o escritor sagrado tenha escrito mais do que devia ou mais do que precisava. Santo Agostinho escreveu exatamente o que a gente precisa saber. E diz isso, né? Os 10 mandamentos, né? Da forma em que foi passado, então, ele traz a totalidade da intenção de Deus, né? E Santo Agostinho consegue imprimir isso e trazer isso para nós em forma de resumo. Justamente, né? Porque olha só o tamanho do primeiro. Eu nem vou ler ele inteiro e como se resumiu. Eu sou o Senhor, está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2 e seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Aí ele vem lá, não farás imagens esculpidas de nada que se assemelhe, e tarari, tarará. Daí lá embaixo, já passando um monte. Não te prostrarás diante de nenhum desses outros deuses. Não te servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus ciumento, que pune a iniquidade, tal. Aí Santo Agostinho vem e diz o quê? Amar o teu Deus sobre todas as coisas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Né? E ele consegue realmente. É claro que quando a gente vai lá e aí, né, especificamente cada uma, né, dessas restrições que Deus coloca, ou restrições, ou direcionamentos, é porque Deus estava assistindo a conduta daquele povo e vendo aquele tipo de prática. Falou ali de iniquidade, né? O que é iniquidade? A iniquidade é não ver mais... Bom, nós vamos falar muito sobre isso no Amor de Deus, mas a iniquidade é não ver pecado naquilo que é pecado. Justamente. Né? Então, assim, eu defino que isso não é pecado mais. Você já ouviu gente falar, mas não é bem assim. Sabe se não é bem assim? É isso, iniquidade, né? Mas hoje em dia, ninguém mais... Mas precisa tudo isso? Iniquidade. Não ver mais pecado, não ver mais erro, porque eu então viro o juiz. Eu então dou a sentença e decido que não é mais pecado.
iniquidade. Isso é E iniquidade. quando eu decido, eu tô fazendo o quê? Tomando o lugar de Deus. Olha, nós E aí ainda eu tô precisamos, deixando- Fernando, falar por que 10, Por que em pedra? por que na pedra. Né? Olha só, que pergunta. Talvez nunca ninguém fez pergunta, né? Você Por já- que na pedra? Eu também nunca tinha me feito essa pergunta, mas... Por que 10? né? Curiosamente, né, não tem nada de curioso e de acaso. Não, né? Depois que você descobre o porquê na... Fica aí ligado. Depois que você descobre o porquê na pedra, você vai falar, nossa, quanto sentido faz, né? Faz. E faz mesmo. E Eu falando lembro. nisso, quando você diz fica aí ligado, é isso. Nós vamos pro intervalo. Vamos voltando aqui. Olha, eu tô gostando demais do papo, do estudo, das reflexões. E na medida em que a gente vai até dizendo, e olha como é, né? O Espírito Santo, ele mesmo vai nos revelando através daquilo meio que a gente diz. É impressionante. Mas não é você que já tá falando, então você já sabia. Não sabia. Não, tem coisas né? que a gente vai... Nós estamos pensando aqui e falando. Mas vamos lá, Fernando. Por que na pedra? Boa pergunta. É o que Por tinha. que na pedra? Quem que ia fazer essa pergunta? Quem? Eu. Então, por que na pedra? Porque Moisés recebeu... E olha uma coisa Não, mas interessante. eu vou falar a verdade Paulinho. aqui, vou ser honesto. O Fernando falou, eu cheguei aqui, né? Daí eu tava preparando aqui a mídia, daí o Fernando falou, você sabia do porquê que foi na pedra? Eu falei, rapaz, mas tem a ver. Porque era o que tinha lá, não é? Não é o que tinha? Não Eles é. escreviam em papiro, Falei, rapaz, eles nunca pensei escreviam numa em coisa pergaminho, dessa. na É. época, em louças e em pedras, né? Aquele povo não tinha papel e caneta, não. Não, e assim, Moisés transmitiu para o povo várias mensagens de Deus e ele era mesmo, né, o porta-voz, era ele que falava. Por que então que ele escreveu numa pedra? E olha só que interessante, de toda a Bíblia, os 10 mandamentos é a única parte que não foi inspirado pelo Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus que escreveu. Porque ele diz a Moisés com as palavras e com a voz dele, Moisés escreve, está aqui. Todo o resto, né, é inspirado pelo Espírito, através da moção do Espírito no coração das pessoas. Ali não, ali foi o próprio Deus que escreveu. Então nós temos na nossa Bíblia, a sua aí da sua casa, a nossa aqui, palavras diretamente sem né? intermédio. Vem direto. Por que na pedra? Para os judeus, na pedra, e para o povo daquela antiguidade, daquela época, eles tinham tanto pergaminho, eles tinham papiro, eles tinham outros modos, mas a pedra simboliza, ô Paulinho, eternidade. Simboliza a eternidade. Se você assistir aquele filme A Lista de Schindler, você vai ver que quando as pessoas morrem, eles não colocam flores no túmulo, os judeus, eles colocam pedras, porque simbolizam a eternidade no coração daquela pessoa, aquela pessoa vai ficar eterna no coração. Os relacionamentos judeus, eles davam pedras, ou pedras preciosas, ou pedras decoradas, porque é eterno, dura para sempre. É por isso que os 10 mandamentos foram escritos em pedra, né? Moisés escreveu na pedra porque é para sempre, é eterno, imutável, não muda. E É verdade. e olha só que bonito. Aí quando Jesus Cristo está diante daquela adúltera, aquela multidão querendo apedrejar ela, ele ajoelha e escreve na terra com o dedo, né? E vários estudos apontam que Jesus escreve ali o pecado do povo. E o pecado na terra o vento leva. Com o sopro o vento leva. O pecado é passageiro, você se liberta do pecado. Mas os mandamentos, a lei de Deus, o amor é eterno. Por isso que é na pedra. E por que Moisés? É isso que nós falamos no início, né? Que já Moisés falamos. se assemelhava, ele amava Deus sobre todas as coisas. Moisés, muito provavelmente, se a gente ler a história, ele já cumpria esses 10 mandamentos antes de ter esses mandamentos, né? Então, era aquele que procurava seguir os caminhos de Deus e Deus escolhe ele, né? E qual que era a outra pergunta? Por que 10? Por que 10? Podia ser 8. Eu tô parecendo criança. Não tem? Rapaz do céu, o Guilherme ontem tava na minha casa, 3 anos e 4, né? 4 aninhos. Meu Deus do céu, quanto por quê? Mas não é assim que a gente tem que ser. Nós não somos assim. A gente tá desaprendendo a perguntar. E por que a criança pergunta? Porque ela quer saber. Porque ela tem interesse. Mas é cada coisa que não tem sentido. Mas ela quer saber. E isso falta para nós cristãos.
é interesse de criança mesmo, de querer saber por quê, mas por quê? Não foi Jesus que disse, herdarão o reino dos céus aqueles que forem igual a esse? Isso, mas por quê? Por que assim? Por quê? Não é que a nossa fé precisa se justificar tudo, mas isso é do nosso comportamento de cristãos que quer aprofundar o seu conhecimento. Claro que vai ter em alguns lugares que a nossa fé que o nosso conhecimento vai esbarrar na onde? Na fé, no mistério, e aí é uma questão de fé. E é isso, né? Você já parou para se perguntar o porquê 10? Por quê? Por que não 8? Ou 3, que era mais fácil, né? Mais curto, mas 10, né? A Bíblia tem vários motivos, né? Primeiro, naquela época, para mim passar uma informação para outro, não tinha zap, não tinha e-mail, não tinha nada. Era oral, né? Não tinha como eu falar, Paulinho, ó, vou te mandar os 10 mandamentos, tô te mandando as pedras já tá aqui. Lá no teu e-mail. E você passa para outras pedras. Não. Então, Deus, com uma forma didática, 10 primeiro que cabe na palma da mão, né? Para o pai transmitir isso para os filhos e transmitindo de geração em geração era mais fácil decorar. E outra, 10 também como se fosse não, na Bíblia nós temos muitos símbolos, né? O número, né? Os números, são muito simbólicos. Então, o 3, o 7 e o 10 é o símbolo da plenitude e da perfeição inteiro. E vamos, né? Então já pensar mais nisso, então. 3, 7 e 10. A gente sempre vai ver isso, né, na Bíblia. Quando Jesus está lá com a samaritana e no diálogo dele ele fala, esses maridos até agora não foram os seus, eu que sou, que te apresento é o teu definitivo. Ele cita 6 maridos que não eram 6, a gente sabe que é o imperfeito, por isso que 666, né, é ligado à imperfeição. Então o sétimo, que é ele, é o perfeito. Então o sétimo também é integridade. O 3 é ressurreição, ressuscitou no terceiro dia. É a trindade. É a trindade, é a perfeição, a integridade de tudo. E aí os próprios mandamentos estão também divididos assim, com relação ao direcionamento do mandamento. Os 3 primeiros mandamentos são direcionados para Deus. Eu com Deus. 3. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Esses 3 estão, então, se referindo ao seu relacionamento, ao meu relacionamento, no caso, porque é pessoal, os 10 mandamentos, ao meu relacionamento com Sou Deus. eu e Deus. Eu com Deus, né? 3, que tem também a trindade. Eu né? me relaciono com Deus, 3, a trindade, olha que perfeito, igual você falava no intervalo. Se a gente acreditar que tudo isso foi forjado, alguém inventou, quem que esse cara que inventou tudo isso? Né? Não é mais, muito mais difícil não acreditar? Não é? Pra mim, como assim, que vai falar que não foi inspiração do Espírito? Pra mim é muito mais fácil acreditar do que desacreditar. Eu acho que tem fé. O cara que não acredita tem mais fé do que eu acho, porque não é possível. A gente já disse isso aqui, né, no nosso programa. Ele tem que acreditar em alguma coisa, mesmo que seja só nele, né? Ele é o centro, mas é muito mais difícil. O cara que... né? Se isso não foi inspirado por Deus, né, eu acredito que foi, mas se isso não foi feito por Deus... genial. É genial. Mas graças... Vamos fazer 3 aqui, ligação eu e Deus, porque Deus é a trindade, 3 é... Meu Deus. Mas aí de 10 tira 3, sobra quanto? 7. E 7? 7 também? 7 é o quê? E agora 7 é a plenitude, também é perfeição. É, né? A totalidade. Totalidade. Né? E aí, os próximos 7 mandamentos já são eu com o próximo, né? Aí vem honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Aí já é uma relação eu com o próximo. Porque não tem cristianismo somente eu e Deus, e somente eu e próximo. É um completo, é eu com Deus e eu com o próximo. Em vida consagrada, a gente falou sobre isso aqui, né? Não existe vida consagrada individual, né? É necessário existir uma comunidade, é necessário. Né? E é bonito assim, porque quando eu cumpro os 10 mandamentos, eu me beneficio com Deus, eu me beneficio com o próximo e o próximo comigo, né?
Olha só a unidade, a totalidade. Quando a gente cumpre, a gente tenta cumprir, eu estou buscando essa minha proximidade com Deus, com o próximo comigo, ou seja, todo mundo colhe os frutos quando eu tento viver esses 10 mandamentos. E você dizia uma coisa importante que São Tiago relata, que é que quando a gente descumprir descumprimos tudo. Isso mesmo, isso está lá em Tiago capítulo 2, versículo 10. Né? Quando nós descumprimos desses 10, nós descumpriremos todos. Quando eu deixo de amar a Deus... está tudo totalmente interligado. Porque nós somos todos a imagem e semelhança de Deus. Como é que Jesus resumiu isso? Jesus, né? Nós falamos que Santo Agostinho deu uma resumida lá, mas depois de Jesus, inclusive, né? Mas Jesus já... Você vê como Jesus é muito bonzinho? Ele é muito bom. Porque você tá com dificuldade mentalizar os 10, né? Decorar os 10, então tá, cumpre 2, ama o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você cumprir esses 2, estará cumprindo os 10. E não é? Quando eu amo o próximo, quando eu não mato, eu tô amando o próximo como a mim mesmo. Quando eu não furto, eu tô amando o próximo como a mim mesmo. E se eu amo Deus sobre todas as coisas... Quando eu honro pai e mãe, né? Eu tô amando o próximo como eu me amo. Então, se eu não me amo, muito provavelmente eu não tô amando Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu amo Deus sobre todas as coisas, eu entendo que Ele é o Criador, que Ele me amou, que Ele me gerou, e eu preciso amar essa obra que é dele. Então, eu também estou me amando, porque eu estou amando Deus. E agora eu me amando, eu amo o outro como a mim mesmo. Então, fechou os 10. Você confundiu minha cabeça, mas é isso aí. É porque é exatamente isso mesmo. É tudo uma coisa só. Né? É tudo uma coisa só. Deus, eu e o outro... É isso, essa Paulinho? unidade. Que quando eu peco contra você, se é um pecado grave, eu me afasto da comunhão, da Eucaristia, porque eu quebro a comunhão. Quando eu peco, quando eu minto e profano você, profano o templo, eu estou quebrando a comunhão com você. E se Deus é a imagem e semelhança e Deus também habita em você, eu quebrei a comunhão com Deus. Então eu me afasto da comunhão. Então cumpre os 10 mandamentos, ama o teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Cumprindo esses 2, você cumprirá os 10. Porém, se dos 10 você descumprir um, você está descumprindo todos os outros. E aí, o que a igreja... eu furtar, eu estou pecando contra você, contra mim, contra Deus. Acabei com o resto. E voltando no começo, para quem chegou agora, o que são então os 10 mandamentos? Quem ouve só essa frase tua aí, quem ligou o rádio agora, fala, olha só, a escravidão, né? Se não cumpriu, tá fora, não está em comunhão, está em pecado. Então, eu estou quebrando a comunhão. 10 mandamentos são caminhos. Deus, né, na sua infinita bondade e misericórdia, percebeu que o povo estava se distanciando dele. O caminho que a gente está tomando, que o povo de Deus e nós, né? Nós somos o povo de Deus. Que nós estávamos tomando, o que nós estamos tomando hoje, é um caminho que está levando a gente para longe. Tá querendo ir para Maringá, mas tá pegando um Guaíra ali, ó. Você tá indo para outro lado. E tem um trevo ali que faz você virar e voltar. Você vai pegar um caminho, sim, né? Um pouquinho, um desvio vai ser maior, tudo mais, porque você errou o caminho. Mas ele tá te dando o caminho pro destino correto. Pro lugar de onde você tem, para onde você tem que chegar, para onde nós temos que chegar. Então, é um caminho. E é, novamente, no entendimento e dentro dessa ideia de liberdade. Deus está... Eu estou só retomando aqui o que nós já falamos lá no começo, para ficar bem claro isso. Deus está falando com o povo que acabou de ser liberto da escravidão social, né? Naquela realidade histórica ali, humana. Deus está também querendo libertar da escravidão do pecado. Do pecado. Então os 10 mandamentos iluminam a caminhada de Deus para que a gente esteja cada vez mais próximo dele e distantes do pecado. E estando próximo dele, eu estarei próximo do próximo. Dos irmãos próximos, né? Então essa é a unidade. E olha que só, que bonito o catecismo diz lá no parágrafo 2069. Não se pode honrar o outro sem bendizer a Deus, seu Criador.
Não se pode adorar a Deus sem amar a todos os homens, suas criaturas. Os 10 mandamentos unifica a vida teologal e a vida social do homem. Ou seja, os 10 mandamentos unificam a espiritualidade e a vida social, ética, moral. Como nós falamos, eu não preciso ser um cristão católico para saber que eu descumpri os 10 mandamentos, eu estou errando. Eu vou até repetir aqui, né? É uma citação de São Boaventura, que foi um monge franciscano do século XIII. São úteis à vida de cada um de nós, os 10 mandamentos, porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida e também gerou o desvio da vontade. Olha isso. Fernando, isso aqui é uma coisa que a gente tem que postar essa semana no nosso Facebook, no nosso Instagram. Você tem que, decorar isso aí, você tem que escrever isso, publicar também. Olha que maravilhoso isso. São úteis à vida de cada um de nós, os 10 mandamentos, porque o pecado deixou a luz da nossa razão obscurecida e também gerou o desvio da vontade. Está lá no Catecismo da Igreja Católica. 2071. Isso, 2071, 271, para decorar bem aí. Bom, gente, tem mais uma parada para fazer. Espera aí, hein? Estamos apresentando Uma Questão de Fé. Voltamos a apresentar o programa Uma Questão de Fé. Estamos de volta e só para fechar mesmo o nosso programa, foi um resumo, né, da introdução dos 10 mandamentos. Aqui é claro que a gente não tem nem conhecimento para tal, mas demos um apanhado geral no porquê, no que, né, no como e tentando trazer um pouquinho para nós, para o nosso entendimento da necessidade e do porquê é que Deus então quis nos dar esse presente. E daqui para frente nós entraremos um por um, né? Nós faremos a série de um por um e não teria como fazer sem esse... O jovem rico chega em Jesus com uma dúvida. Ele quer saber o que é necessário para ser bom. Por isso que eu estou dizendo que é um presente, porque nós sabemos de Deus o que é necessário. Não é um mistério para nós, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Não estou, qual será que é a vontade? Não, né? E agrada ao coração de Deus o cumprimento dos seus mandamentos, que não nos obriga e que nos livra de tanta coisa ruim. Não matar, não pecar contra a castidade, amar a Deus sobre todas as coisas. E é por onde até nós vamos começar na próxima semana. Então, assim, é maravilhoso aprofundar no porquê dos 10 mandamentos até antes da gente ir catequeticamente para cada um deles. Por isso que tivemos esse cuidado hoje de fazer esse programa, uma introdução para a gente já começar a poder receber melhor. Quando a gente pensa nesse contexto todo, esses mandamentos caem para nós como conselhos. E aí a gente resume tudo que a gente falou. Os 10 mandamentos nos liberta, os 10 mandamentos é eterno, e os 10 mandamentos atual, e os 10 mandamentos nos liga novamente com Deus e com o próximo. 1 hora de programa serviu para a gente entender isso, basicamente. E agora, daqui para frente, nós vamos entender que amar a Deus sobre todas as coisas abre um leque gigantesco. Deixa eu só dar uma palhinha do próximo, porque olha Jesus e o jovem rico. Um spoiler. Olha Jesus e o jovem rico. O jovem chega lá e daí fala o que é que eu preciso para ser bom. Ele já estava querendo ser bom, Jesus já dá uma nele. E fala, por que você quer ser bom? Só Deus é bom. Mas se queres a vida eterna, cumpra os mandamentos. Como diria o Daí Padre ele Mário. fala quais? Daí Jesus ainda precisa lembrar ele ali. E aí ele diz, não, mas esses eu já cumpro. E eu nunca olhei essa passagem por essa ótica, né? Ele cumpre mesmo? Então tá bom. Jesus diz assim, então vai lá, vende tudo e me segue. Será que ele cumpria? Será que ele tá querendo dar um migué? Será que também não falou que cumpria, mas né?
que cumpre, mas não cumpre. Sabe aquela história? Como é que ele vai saber se eu tô cumprindo ou não? Então Jesus deixou claro, né, para ele e para nós. Quer o reino dos céus? Você quer ser perfeito, então? Você quer ser perfeitão? Perfeito, do jeito que Deus te quis, né? Te criou e tudo mais. Vai lá e vende. Então ali já ficou claro a quem é que ele amava em primeiro lugar. É o único na história da palavra de Deus, da Bíblia e dos relatos que passou por Jesus e saiu triste. Foi triste por não seguir e voltou triste porque continuou sem seguir. Único. Companheiro, vamos embora. Até sábado que vem. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Sábado que vem o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você gostou, compartilhe aí, divulgue a nossa página, nos ajude a alcançar mais pessoas. Semana que vem tem programa Questão de Fé de novo aqui na nossa Super Inconfidência. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até sábado.